Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma budista. Hoje é dia 28, quarta-feira, 28 de fevereiro. Certeza meio cheia, ela não é. Bom dia, Mauro. Tudo certo? Tão cedo. Bom dia, Amanda. Essa música é do Guilherme Castel, Xícara. Sambinha bom. Bom dia, Stanley. Tudo bem com vocês? Bom dia, Eliana. E aí, Eliana, tu vai conseguir fazer presencial? Fica ruim vir daí do sítio até Lajeado? Bom dia, Isis. Bom dia, Ângela. Podia fazer presencial, né? Que tal sair daí de madrugadinha? Eu sei, tô te zoando. Então esse aí é o Guilherme Castel com a música Xícara. Bom dia, Luana. E aí, Luana, como é que tá a viagem? Tá bacana? Vai conseguir acompanhar sexta-feira online? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lima. Como é que tá? Então vamos lá. Ontem eu já coloquei um texto para o pessoal que está participando do grupo que vai começar sexta-feira, que é um estudo contínuo e que nós vamos estudar o livro Yoga Tibetano dos Sonhos, estudar e praticar. E ontem já coloquei um texto no grupo. Leiam. É super importante esse texto, que a gente vai trabalhar dessa forma, pensar, contemplar, repousar. Bom dia, Conceição. Tudo bem? Onde é que nós paramos aqui? Bom dia, nega. Bom dia, Ana Tereza. Então tá, vamos lá? Nós estamos aqui com o Traleg, com o livro Karma, sua visão sobre o Karma, pela editora Lúcida Letra, do Vitor Barreto, certo? Um dos difusores do Dharma do Brasil. Bom dia, Natalina. E aí a gente segue. Então tá dado o recado, né? Cada dia eu dou uma pitadinha assim, porque ainda dá tempo do pessoal se inscrever. Ontem ainda mais 2 pessoas se inscreveram. Sexta-feira, às 7h15 da manhã, começam nossos estudos contínuos do Yoga Tibetano dos Sonhos do Sono. Bom dia, Nova. Dá para se inscrever ainda, pode ser online ou presencial aqui na sala. Que mais? É isso. Aí me procurem que eu explico como é que vai ser. Então ontem eu já coloquei um texto ali para vocês lerem, quem já se inscreveu, já vão estudando, que é super importante esse texto. Bom dia, Augusto. Certo? Vamos para o nosso texto aqui, vamos para o nosso Dharma. Então dá tempo ainda quem quiser. Feito? Página 62. O budismo não atribui diferenças entre indivíduos a um conjunto simples de fatores, como o meio ambiente, mas sim ao karma. O budismo não faz distinção de gêneros, de raça, de castas, de nada. É muito devido ao karma que nascemos do jeito que somos. É a nossa herança kármica. Bom dia, Lu. É por isso que alguns são ricos, alguns são pobres, alguns bonitos, alguns não tão bonitos e assim por diante. Então aí, gente, que explicação, hein? Talvez alguns feios tenham o potencial para serem lindos e os belos também têm o potencial para serem feios. Isso deve ser atribuído ao karma. No entanto, como também vimos, o Buda criticou um entendimento de direito adquirido por nascimento e reprodução, como era a situação na Índia tradicional, onde nascer na classe superior assegurava automaticamente a aceitação da nobreza. Bom dia, Carla. Não importando qual a ética específica do indivíduo. Bom dia, Lu. Isso já ficou claro, né? A gente já falou sobre isso.
No outro extremo da hierarquia, pobres e desfavorecidos também podem se tornar nobres por meio de suas ações. Nascer na pobreza pode ser causado pelo karma, mas é possível desenvolver ações e subir socialmente até sair dessa situação. A mãe sempre dizia isso, nós nascemos num contexto muito desfavorável, assim, financeiramente, né? Isso, né, 50 e tantos anos atrás, né? 56, sexta faz 56. Bem desfavorável, assim, muito desfavorável, muito. Mas ok, mas a mãe tinha uma visão, assim, tem uma visão muito ampla, assim, e uma pessoa que estudou só até a 4ª série, era uma doméstica, não teve instrução, mas veio de uma família muito sólida, colônia, né, de Sananduva, em que o nono tinha muitas terras, né, de colônia, assim, né, não porque era um grande fazendeiro, eram terras de colônia, né, colono, né, veio da Itália e tal. Então tivemos uma educação muito primorosa, assim, nesse sentido de valores, de ética, né, baseado na questão italiana, assim, né, que enfim. Bom dia, Aline. Então ela vem de um contexto em que, mesmo existindo, quando ela saiu de casa, então ela foi morar em Passo Fundo e tal, isso, né, 80, 50, 70 anos atrás, né, num contexto muito de reservas financeiras. Mas ela dizia para nós, gente muito pobre, né, não escondendo a palavra, ela dizia, nascer nessa condição é uma coisa, agora se manter nessa condição é outra. E ela falava aquilo com muita tranquilidade para a gente, assim. E eu me lembro aquilo ecoando, né, enquanto eu estava fazendo faculdade, quando eu disse, não, vou sair dessa condição, aquela coisa toda. Então a gente tem que honrar, né, as pessoas que nos orientaram na vida, e eu honro muito minha mãe nesse sentido, assim. Mesmo uma pessoa que não tenha tido nenhuma instrução, ela tinha uma visão muito grande das coisas, assim. Sempre lembro de alguns toques dela. Ela está viva ainda, né? Vocês viram que ela entra no Dharma e tem 83, eu acho, 84, nunca sei. Mas, enfim, e ela entra no Dharma para ouvir. Quando ela perde, ela se culpa. Mas eu acho isso. Então o Buda vai dizer a mesma coisa. Nascer nessas condições é uma coisa, né? Mas se manter depende das tuas ações. Nascer na pobreza pode ser causado pelo karma, mas é possível desenvolver ações e subir socialmente até sair dessa situação. Bom dia, Renata. De acordo com o Buda, tornamo-nos nobres por meio de nossas ações, não por nascimento. O nobre aqui, gente, vocês lembram que já foi falado, não é nobre de nobreza burguesa, é nobre de espírito, de ações, né? Esse é o nobre para o budismo. Devido ao karma, talvez não possamos ter muitas oportunidades, mas ao fazer o que fazemos atualmente da forma correta, podemos criar essas oportunidades. E novamente, quando ele diz aqui, o budismo vai usar muito a palavra correta, né? As 4 nobres verdades, com um caminho óctuplo, né? Ação correta, meio de vida correto, fala correta, pensamento correto, bom dia Graça, bom dia Raquel, todas essas formas, correto, quando a gente diz correto, e para quem estuda filosofia aí, vai chegar assim, não, mas o correto está baseado em alguma verdade, e as verdades elas são questionáveis sim, porque depende da cultura em que tu está inserido. Bom dia Marina. Marina, tu não disse que ia te inscrever no... Agora eu vi teu nome, me lembrei, esqueci de te avisar. Sexta-feira começa o estudo contínuo do livro Yoga Tibetano dos Sonhos, está presencial e online. Vai conseguir te inscrever? Dá tempo ainda, me chama. Raquel, tu também. Então esse correto, ele significa, quando tu faz uma ação, essa ação ela tem que ser boa para ti e boa para o outro. Só tem essa fórmula, eu já falei 1000 vezes isso, né? Só tem essa fórmula, ela tem que ser boa para ti e para o outro, não boa para mim, ruim para o outro, ruim para mim, bom para o outro, ruim e ruim também não funciona, né? É só bom e bom. Correto é nessa ação, então um pensamento correto. Esse pensamento que eu estou tendo é um pensamento que ele faz bem para mim, né? Ele está soando bem aqui dentro, está soando bem para a pessoa que eu estou pensando, para a situação. Se a gente vai mantendo isso, quando isso não estiver equalizado, é uma ação não incorreta, é uma ação incorreta. Oi, Pati. Então é importante quando a gente está lendo
Isso é aquele texto que eu passei para o pessoal que está no grupo do Yoga dos Sonhos, que eu passei ontem, né, que já devem estar lendo, né? Isso é o pensar, contemplar e repousar. Então, quando eu leio alguma coisa no budismo, eu vou olhar para isso, eu vou olhar cada palavra e ver o que ela significa. Eu vou ver se eu concordo, eu vou ver se eu não concordo. Eu vou observar se aquilo bate em mim ou se eu já estou logo de cara, né, dispensando, não, eu não quero saber. Mas tu contemplou? Tu contemplou dentro da estrutura, tu contemplou no teu dia a dia, né? E depois tu repousa. O que é repousar? Para quem leu já sabe, né? O que é repousar? Tu não pensa mais naquilo. Tu vai deixar que aquilo se acomode, como a água, né? Vai decantando, assim, as impurezas da água vai decantando, né? Então tu vai deixando que aquilo vai se acomodando. E um tempo depois tu vai ter os teus insights. O insight não acontece durante a leitura. O insight geralmente não acontece durante processos de ruminação, de intelectualidade, de raciocínio. Eles não acontecem, acontece o entendimento do conhecimento, mas não o insight. O insight é um processo da mente em que ela está livre de condicionamentos. Ele vai perceber dentro daquele contexto, completamente único. Então esse é o repousar. Então cada palavra é importante no budismo. Nossas ações são dependentes da nossa percepção sobre as coisas. O que nós pensamos sobre elas e os tipos de emoções que sentimos em consequência disso, o que nos traz de volta aos tipos de ação que realizamos. O modo como lidamos com essas múltiplas camadas da experiência determina, no fim das contas, se nos tornarmos nobres ou inóbeis. Os indivíduos são responsáveis por suas ações e criam seu próprio karma. Eu sei que isso dói, tem muita gente que ouve isso e fica, não é possível. E é verdade, tem muita gente que não concorda com isso, eu acho muito impressionante. Os indivíduos são responsáveis por suas ações. E tem muita gente reclamando da sua própria vida, né? Conheço muita gente assim, muitos amigos assim. A gente também reclama, né? A gente também reclama, todos nós aqui, eu, vocês, todos, com certeza. Mas nós somos responsáveis pelo lugar onde nós estamos. A situação que está criada agora é responsabilidade toda minha. Não é do governo, não é da mãe, do pai, do namorado, do ficante, do sei lá quem, do filho. E o budismo é muito honesto e sincero e até meio radical quanto a isso, assim. Como é que está a tua situação? A responsabilidade é só tua. Vocês concordam com isso? Não concordam? Não, mas espera aí, eu tive um problema, não sei o que, pensa bem. A questão é o que eu faço com isso. No budismo a gente não pergunta o porquê. Eu sei que tem muitos livros aí, tem livros que dizem assim, comecem pelo porquê. O budismo vai dizer, não começa pelo porquê. Tem um livro que inclusive a capa é isso, comece pelo porquê. O budismo vai dizer, não, porquê não importa. Porquê não faz muito sentido. Por que isso está acontecendo comigo e por que não? O budismo não começa pelo porquê. O budismo vai começar muito além disso. Quando tu começa pelo porquê, tu restringe. Porque o porquê também é racional. Agora, o budismo não vai se importar com as questões do porquê. O budismo vai se importar com as questões do surgimento, entender que o surgimento ele é codependente. Mas isso é uma conversa longa. Os indivíduos são responsáveis por suas ações. Assim, tem que assumir a responsabilidade por suas ações. E como já vimos, a extensão total da responsabilidade do indivíduo na noção do karma é sempre difícil de determinar com precisão. Então tu não consegue entender quando... Por isso que eu falei do porquê. Porque o karma ele não tem uma linha contínua, não é eu fiz isso, vai acontecer aquilo, imediatamente, ou correspondente imediatamente, com uma causa e efeito correspondente, assim, não necessariamente. Não necessariamente. É fácil de entender quando o Buda fala sobre ácido arroz, né? Então, da semente nasce um broto. Uma causa e um efeito. Mas o broto não é a semente, mas ao mesmo tempo é a semente. Tu olha para o broto, tu não consegue... Para alguns, claro que a gente consegue ver a semente, né? Óbvio que vem de uma semente, vem de alguma coisa, né? Vem de um embrião, né? Mas aí tu olha para aquilo e não consegue ver nitidamente
o agente causador, que é a semente. Não consegue ver. Uma criança não sabe que é uma semente. Oi, Cláudia. Que tu olha para um broto, ela vai dizer, tu tá vendo a semente? Ela vai dizer, que semente? Eu não sei nem o que é isso. Vai me dizer que vem de uma semente, como é que pode? Entenderam? Agora, a pessoa que está na ignorância, ela também não vê a semente. Conseguem perceber isso? É fácil para nós. Um broto vem de uma semente, um caule vem de um broto, uma folha vem do caule, a flor vem da folha, e assim vai indo, o fruto vem da flor. Né? Tu consegue ver. É óbvio. Para uma criança, não. E quando a gente está na ignorância, a gente está com esse aspecto de ignorar, de não perceber o todo, né? Nesse sentido de ignorância, né? De avidia. Quando você chega no porquê, diz a Luana, já aconteceu o processo. A questão é não deixar acontecer. A questão até se deixar acontecer, tá ok, até porque ela vai acontecer independente do que nós queremos ou não. Porque nós não temos nenhum domínio sobre nada. Vai acontecer, independente. A questão é como eu lido com o que acontece. É sempre como eu lido. O budismo vai tratar mais com o como do que com o porquê. É como, o tempo todo. O porquê não importa muito. Porque quando eu era criança aconteceu isso comigo, não sei o quê, porquê, não sei o quê. Como tu lida com isso? A partir disso agora, nesse momento, com essa mente. Aí surge uma questão, como tu está lidando? Como tu está lidando? Como tu está lidando? O porquê a gente não vai achar. A gente jamais vai achar, então, determinar com precisão o início desse karma. Porque não tem como determinar. É total. Todas as ações kármicas de uma pessoa são realizadas individualmente? O Buda pensava que não, afirmando que, embora um único indivíduo possa executar uma ação kármica, seu amadurecimento irá variar. Os resultados da ação podem surgir em um ambiente comunitário de algum tipo. Então, nesse caso, o karma assume a forma de uma experiência compartilhada. Por exemplo, quando algo negativo acontece a um grupo de pessoas, uma família talvez, todo mundo sofre. Então esse é um karma compartilhado. Entenderam? Isso aí é muito óbvio, né? As nossas ações, elas reverberam nas outras pessoas. Não tem como. Apesar de o sofrimento decorrer das ações de um único membro, os outros ainda sofrem, não apenas por causa da ação desse membro em particular, mas devido ao fato de que as ações anteriores de todos os levaram a convergir para esse ponto de experiência mútua, em que todos são adversamente afetados. E olha como ele coloca bem a palavra, experiência. O budismo vai tratar tudo como experiências, né? Seria uma experiência. Então, quais são as experiências que eu estou vivendo agora? Né? Que experiência vocês estão vivendo? Né? Alguém está em viagem, alguém está em repouso, alguém está doente, alguém está, sei lá, perdeu um amor, né? Perdeu um emprego, conseguiu um emprego, está feliz porque... Enfim, uma experiência. Né? Como eu estou lidando com essa experiência? Como é que ela está surgindo? Isso é que é algo bacana. Assim. O budismo vai tratar muito tudo como experiências. Né? É muito legal isso. Por outro lado, quando ocorrem coisas boas a um grupo de pessoas, na maioria das vezes, esse acontecimento não é algo inteiramente acidental, mas resulta de um histórico kármico semelhante, sustentado e realizado de forma semelhante, criando uma experiência comum. Então, as experiências negativas ou positivas em grupo, elas são experiências kármicas. Elas são uma convergência kármica. E elas, tanto quanto as experiências individuais ou de grupo, elas não duram para sempre. Porque tem sempre o elemento de impermanência. O para sempre depende do quanto eu me... O para sempre, gente, está ligado ao desejo. Né? O desejo cria o tempo. Então, quanto mais eu me apego a alguma coisa, esse para sempre ele é interminável. Né? É ali que dura. Na verdade, não é um tempo, é o quanto eu me apego. Em outras palavras, mesmo que o karma seja criado por outro indivíduo, nenhuma pessoa sofre sem motivo. Aqueles que sofrem devido às ações de um indivíduo específico sofrem devido à sua própria história kármica. Entenderam? Então, se tu está envolvido com um grupo assim,
qualquer grupo, familiar, de amigo, está tendo uma situação alegre, uma situação triste, alegre e triste, tá? Os dois extremos. Aí coloquem seus subitens nesses dois extremos. Tu está reagindo porque tu tem uma interferência kármica, tu tem uma semente kármica daquilo. Porque tu pode dizer, mas é óbvio? Não, não é óbvio. Porque se tu pode estar tendo uma experiência do mesmo grupo e não sofrendo tanto quanto aquele grupo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em setembro, dia 20 de setembro do ano passado, meu irmão morreu, né? Vocês sabem disso, né? Foi um grande choque na família, porque foi muito rápido e a gente não se recuperou ainda, ninguém se recuperou. Mas o sofrimento, eles eram kármicos, da situação em que cada um se encontrava naquela posição, e eu ficava olhando aquilo em volta quando a gente estava velando ele, né? Como cada um estava sofrendo, inclusive eu, obviamente. Eu estava vendo como, não é por quê, como eu sofria. E eu olhava o sofrimento de cada um, óbvio que eu não sei quanto estavam sofrendo, mas as experiências eram diferentes para cada um. Nessa rede intrincada. A minha mãe, por exemplo, com certeza estava sofrendo muito mais do que eu. Né? Uma mãe que perde um filho é maior do que um sofrimento de um irmão perder um irmão, né? Então, são diferentes graus de sofrimento. Diferentes graus. Então, depende da nossa posição kármica. A posição kármica dela ali, naquele momento, era de mãe. Então, essa era a semente dela. Essa era a relação kármica entre eles dois. Então, essa ligação kármica depende. Depende do quanto eu tenho ligações kármicas. Essa é a rede. Isso pode ser concebido como uma rede kármica. Essa é a rede. Cada um está numa posição, né? Ou uma teia de karma, em que cada indivíduo experimenta sofrimento ou felicidade por meio da conexão histórica do karma mútuo. Acabei de falar, né? Então depende da posição kármica em que tu te encontra. Então karma, ele não é só um pensamento, não é só uma posição de mundo. Ele é uma posição também de correspondência de relações afetivas, né? Então depende como tu te encontra. Tu é marido, tu é esposa, tu é filho, tu é pai, tu é mãe. Isso é uma relação kármica também. Porque tu só tem essa relação por ter uma relação kármica. Porque o budismo vai dizer assim, gente. Quando tu está no bardo da morte, né, tu vai ter uma conexão kármica depois que morreu, depois que o corpo se extinguiu, depois que tudo se foi. Tu está no bardo já do renascimento, né? Então tu vai renascer naqueles pais em que não que tu escolheu, tu escolhe só quem está muito, né? Quem já está no top avançado, né? Que consegue ver todas as luzes. Mas dependendo das tuas fruições kármicas, tu vai te conectar a um grupo, a uma pessoa, né? No caso a mãe e o pai, né? Tu vai te conectar àqueles dois. Então há uma certa escolha no espiritismo também vai falar sobre isso, né? Então nesse momento há uma conexão kármica. É a única forma, né, que o budismo observa. Também se diz que a experiência kármica pode influenciar o nosso ambiente, incluindo o ambiente natural. Essa ideia pode ser encontrada nos sutras e é a essência por trás do que denominamos o poder da oração, o que certamente é reconhecido no budismo como útil. O karma realmente faz mais sentido quando incluímos sua natureza coletiva, pois ressalta a interconectividade do nosso modo de vida kármico. Se o karma de uma pessoa e de outra estiverem conectados como consequência, o grupo de pessoas conectadas irá gerar karma coletivo. Então, ontem eu comentei no grupo esse que a gente criou para estudar o livro Yoga Tibetano dos Sonhos, né, do sono, que há uma conexão kármica. Ela não acontece por acaso, né? Então, há uma conexão kármica. Muitas pessoas vão tentar fazer o curso, não vão ter tempo, não vão conseguir nem ver as gravações, não sei o quê, né? Porque não há conexão kármica. Naquele momento, não tem como. O budismo vai ver muito, o budismo vai ser um pouco mais duro com isso. Vai ser um pouco mais duro com isso. Eu vou falar, mas lamento. O budismo vai dizer, não há méritos suficientes para isso. O que vocês acharam disso agora?
Não há méritos suficientes para poder fazer. Não, gente, não é uma propaganda para fazer o encontro, esqueçam isso, vocês sabem como é que eu sou. É para a gente olhar para as coisas. Mas tá, mas e aí? Aquele que vai. Tem aquele que é o sofrenildo, né? Vai dizer, eu não tenho méritos. Meu, sai dessa, essa vibe aí é chata. O que eu faço para ter mais méritos, então? Essa é uma ação de mindset de crescimento. Tem um mindset fixo que vai dizer, eu não tenho méritos, eu sou um coitadinho. Aí tem aquele que vai dizer, ok, e o que eu posso fazer? Comece a mudar as tuas ações. Bom dia, Alcione, bom dia, Evelyn. Então tu começa a mudar as tuas ações. Alcione, sexta-feira começa o grupo de estudo Yoga Tibetano dos Sonhos, aqui, presencial e online. Lembrei de ontem, falamos em ti, eu falei para Carolina, tem que avisar a Alcione. 7h15 da manhã, nossas aulas de meditação com grupo de estudo. Me chama que eu te explico. Então, como é que eu faço para ter mais méritos? Né? Não só querendo ter méritos. Se tu cometer ações querendo ter méritos, tu não vai ter méritos. Entenderam isso? É óbvio, né? Tu não doa alguma coisa querendo ter recompensa. Tu doa porque tu doa. É compaixão, estado de amor próprio, de amor com o grupo e amor próprio. Então tu tem que aumentar as tuas ações, melhorar as tuas ações para ter mais méritos. Então é isso. Quem não consegue tem que olhar para isso. O budismo ele deixa isso muito, às vezes só meio, nas primeiras vezes que eu ouvi eu fiquei meio chateado assim, porque eu não tinha entendido, né? Muitos anos atrás. Aí depois eu comecei a perceber, mas então sai desse coitadinho, né? Coitadismo e tu começa a promover ações, né? E aí depois a gente começa a fazer como de forma natural as coisas e elas se organizam naturalmente. Há um processo de organização que não precisa muito esforço. Quando há esforço, não é natural. Então não precisa muito esforço. Aquilo acontece fluindo. E quando não acontece, determinada coisa não aconteceu, ok, é isso. É uma fruição kármica apenas. E tá tudo bem. Ok? Faz sentido isso para vocês? Concordam, não concordam? Esse é o ponto de pensar, contemplar e repousar, né? Vocês podem não concordar. Assuma uma postura de corpo e de mente confortável ou minimamente confortável para o momento. Mantendo uma atitude de atenção. Apenas observando esse estado, contemplando. Vejam que não há absolutamente nada que precise ser feito. Apenas estar consigo nesse estado, seja qual for o estado que vocês se encontram neste momento.
Simplesmente isso, sem esforço. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta para vocês e até amanhã, quinta-feira.